hermanos, la palabra de Dios está hoy en Mateo capítulo 10, de versículo 1 al versículo, voy a leer hasta el versículo 25. Mateo capítulo 10, de versículo 1 al versículo 25. Es un poco extenso, pero va a ser muy importante lo que Dios quiere enseñar para nosotros hoy. Dice así en versículo 1 de Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los enseñase, echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hijo su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón de Cananitas, y Judas Iscariotes, el que también le entregó. En versículo 5, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanas no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibís, de gracias dai. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, e impuestos signos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella, quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquellas casas o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 17. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sede pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún antes gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo, dice el versículo 24, no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. 25. Basta-lhe al discípulo ser como su maestro e al servo como su Senhor. Se ao padre de família chamaram Belzebú, quanto mais a los de sus casas. Padre Santo, Deus de poder, toda honra e toda glória é para ti, Senhor.
Tu és soberano e eterno, Senhor. Tu és onipotente, onipresente, Tu és onisciente. Senhor Deus, aqui estou, Senhor Deus, para levar Tu palavra. Le pido em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que Tu pueda me usar com misericórdia, com Tu graça, ó Senhor Deus, como pecador que sou. Me ajuda, Senhor Deus, para que a palavra pueda chegar a cada um de nós outros. Quero me alimentar de Ti, Senhor Deus, e Tua igreja está aqui para se alimentar de Ti, Senhor. Usa-me, Padre Santíssimo, Deus, porque Tu palavra é que liberta, Senhor Deus. Tu palavra, Senhor Deus, transforma. Tu palavra cambia nossas vidas, Padre Santo. E Tu palavra nos dá a direção. Ajuda-nos, Padre Santíssimo, Deus, que podemos fazer conforme Tu vontade. E que tenha liberdade do Espírito Santo. E que cada um aqui, Senhor Deus, pueda receber, Senhor Deus, o que vem por parte de Ti. Te damos graças por todo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Muito bem. Há coisas que, para as pessoas naturais, vamos dizer assim, que não são espirituais, as pessoas que estão muito presas às coisas da matéria, é difícil, complicado para entender as coisas que Jesus quer ensinar. É muito difícil, é muito complicado. Tanto que nós, ou aqueles que não nasceram no Evangelho, no berço do Evangelho, sim, tiveram que passar por muitas dificuldades até aceitar Jesus. Tiveram que escuchar, pero não creiam, escutavam, pero não queriam saber, escutavam, pero chega uma hora que o Espírito Santo toca e a pessoa se rende ao Senhor e aceita Jesus como Senhor e Salvador. E vemos aqui Jesus Cristo dizendo, basta-lhe no final, no versículo 25, basta-lhe ao discípulo ser como seu maestro. Ou seja, servir, a ser como o maestro faz, e ao servo como seu senhor. Se ao padre de família chamaram Beelzebul, ou seja, se hasta Jesus Cristo lhe chamaram de Beelzebul, até Jesus Cristo rechaçaram, até Jesus Cristo, quando viam milagre, não creiam que eram por parte de Deus. E diz Jesus, quanto mais a los de sua casa, ou seja, quanto mais a los hermanos, quanto mais a los discípulos. O que vão dizer de los discípulos se não reconhecem nem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E é isto que vamos tratar, vamos ver o que Deus espera de um discípulo, de um servo de Deus. E no versículo 1 do capítulo 10 de Mateus diz, entonces, chamando a seus discípulos, les deu autoridade sobre os espíritos imundos, para que los echassem fora e para sanar toda enfermidade e toda doença. É interessante ver que Deus está dando, Jesus Cristo está dando a autoridade para discípulos. Está dando autoridade, está dando poder para aquelas pessoas pecadoras. Não está dando poder para fariseu, não está dando poder para os saduceus, não está dando autoridade para as pessoas que têm autoridades dentro da igreja, não está dando autoridade para pessoas religiosas, está dando autoridade para sabe quem vai traicionar, que é Judá. Outro é Mateus, que é coletor de imposto, que é arrecaudador de imposto, que sempre causava danos, porque o arrecaudador de imposto sempre é mal visto por as pessoas. ¿Sí? Os pescadores, ¿sí? Que pescadores não estão nem aí com nada, não só em pescar e cuidar de sua vida, aquela vida bruta como eles eram, ¿sí? Pero Jesus separa estas pessoas, estes pecadores, ¿sí? Va trabalhando, ensina-lhe algumas coisas, passa para ver os milagros que eles viam até chegar a este dia. São transformação de água em vinho. Foi o primeiro milagre que tiveram a oportunidade de ver os discípulos. A cura da suegra de Pedro. ¿Sí? Escucharam o sermão del monte, onde se aprende muito a saber o que é ser um discípulo. Viu Jesus acalmar a tempestade, viu Jesus sanar a hija de Jairo, viu Jesus sanar os leprosos, e viu a mulher
del flujo de sangre ser sanada. Ou seja, pessoas pecadoras, pero com uma diferença, que resolveram a escuchar ao Senhor. Pecadores que resolveram tomar uma atitude de servir, de ser discípulo, de se entregar a ser discípulo. Porque ali el sermão de monte, como já hablamos, ali está toda a instrução do Antigo Testamento, está toda a instrução que foi dada por Moisés, e Jesus em el monte passa esta informação, hablando ali com toda a multitud, que era para falar ali só com os discípulos, e as pessoas começam a chegar, e se queda aquela multitud para escuchar o sermão, para saber o que é ser um discípulo. Então, agora podemos entender, ali Jesus, em meio de Galileia, falando ali com os discípulos, que já havia separado, esses discípulos já haviam escutado, visto os milagros, então se foi dado autoridade para que puedan caminhar, para que puedan ir nas cidades, para que puedan caminhar 2 a 2 e levar, avisar que o reino está cerca. E isto vamos entender no que é que Jesus está ensinando. Em Marcos capítulo 6 e 7, diz que Jesus diz para os 12 discípulos caminhar 2 a 2. E estes são os 12. Depois, mais adelante, foram mais 70 discípulos. Agora estamos falando simplesmente de los 12 apóstolos que Deus eligiu e que Deus disse: vá aprender, porque vai ter um dia que não vou estar aqui, vai ter um dia que não estarei com vocês. Então, se vocês têm que estar, aproveite que estou agora aqui e vão fazer a obra, porque qualquer coisa estou aqui para ajudar. Então, vão. Isto é o que o maestro hizo e ensinou a seus discípulos. Vão fazer a obra. E eles receberam isso, a autoridade para rechazar espíritos imundos, não? Que estão fora das pessoas, para sanar toda a enfermidade e toda a dolência. Então você foi separado e de 2 a 2 Jesus enviou. Em versículo 5 diz: a estes 12 enviou Jesus e lhe deu instruções dizendo: por caminho de gentiles não vaia, e em cidades de samaritanos não entre. Amados, Jesus nos ensina alguma coisa com isso, e algo muito importante. Cuidado quando vá a ser a obra do Senhor. Cuidado quando vá a tratar com discípulos, não a ser discípulos. Há que ir por caminho onde Jesus nos ensina a ir. Aqui, no que Jesus está ensinando, a preocupação mais grande dele, pelo que estás aqui em versículo 6, sino ide antes a las ovelhas perdidas de la casa de Israel. O que quer dizer Jesus? Aqui Jesus está dizendo: vá lá e busque os judeus, vá lá, hable com eles, porque é o povo de Deus, vá lá, habla com eles. Diz que o reino de Deus está cerca. O que ele quer dizer? Que nós temos que tomar cuidado, porque vamos predicar a toda criatura, mas nem todos querem saber de Jesus. Aqui Jesus está dizendo: não vá falar com samaritano, porque vocês são judeus. Samaritanos e judeus não têm acordo, então você não vai perder tempo a falar com ele. Não vai perder tempo. Não vai perder tempo a falar com os gentiles, porque vocês aún não estão ali preparados suficiente para lidar com os gentiles. Vai falar com quem vai entender com essas línguas. Vai falar com aqueles que estão acompanhando o Antigo Testamento, estão esperando a venida do Maestro, do Messias, mas não sabem que chegou. É com esses que quero que vá falar. Então, teremos que tomar cuidado quando vamos evangelizar, devemos tomar cuidado quando vamos falar de Jesus, teremos que falar de Jesus a toda criatura, sim, agora podemos falar a toda criatura, mas há que tomar cuidado, porque nem todos querem saber de Jesus, nem todos estão preparados para escutar a palavra de Deus, para saber da verdade, e há pessoas que nem querem ser salvas. Vamos ver como ser com essas pessoas. Jesus Cristo nos ensina muito bem como ser.
Outra coisa importante, e em versículo 8, a palavra diz sanar enfermos. Amado, essa é uma autoridade que só se pode fazer com o nome de Jesus, utilizar o nome de Jesus para sanar enfermos. Esto Deus dio antes que de la venida del Espírito Santo. Deus deu a ordem ao Espírito Santo de Deus para que pudesse estar com cada apóstolo, com cada discípulo, que aqui um era um discípulo. E bem que interessante, Judas Iscariotes estava aqui. Ele não foi excluído do Espírito Santo, ele pôde ter a oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo. Ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus, teve a oportunidade de estar na presença de Jesus, teve a oportunidade de ver milagros acontecendo delante dele, não só por Jesus, mas eu creio que também conseguiu fazer milagros, porque foi uma ordem, uma ordenança que Jesus passou para esses discípulos. E é isso que temos que entender. Hoje estamos em uma igreja, sim, como há muitas igrejas no mundo, há igrejas sérias, há igrejas que não têm comprometimento com o Senhor, pero devemos saber que sempre há Judas Iscariotes, sempre há pessoas que hasta são usadas por Deus, porque estão em nome de Jesus, são usadas por Deus, mas não vão ter a salvação. Deus lhe permite que aquela pessoa hable de Jesus, salve vidas, predique o Evangelho, que pessoas possam ver milagros, maravilhas acontecer, pero ela mesma não vai para o céu. Ela mesma não vai, porque tomou uma decisão. Uma decisão. Isto que devemos estar atentos com as coisas de Deus. A decisão que nós temos que tomar com Cristo. Estamos falando de uma eternidade, não estamos falando de um dia de festa na casa do Senhor. Estamos falando de nossa vida, de nosso ser, por toda uma eternidade. Qual a decisão que estamos tomando em nossas vidas? Porque o poder Deus vai te usar. Se orar, vai sanar. Em nome de Jesus, vai sanar. Se Deus te usar para abrir porta de trabalho para alguém, Deus vai operar, Ele vai te escuchar, vai abrir porta de trabalho para esta pessoa. A questão é, tu estás ou não estás com a vida eterna salva? Tu vida eterna salva eternamente. Isto que há que tomar cuidado e analisar. Mira, sanar enfermos, limpiar leprosos, ressuscitar muertos, echar fuera demônios. Isto de graça recebistes. Dá de graça. Jesus já está ensinando. Se estou te dando isso de graça, por que vai cobrar por isto? Se já estou te dando isto, não estou te cobrando o que estou te ensinando. Porque há que cobrar depois. Vá, recebeu de graça, dá de graça. Em nome de Jesus Cristo, que os milagres possam acontecer em tua vida. Que os milagres venham acontecer. Qual é o problema? Estás enfermo? Tem algum problema de enfermidade? O doutor ha dito que esta enfermidade é para todos sempre. Está rechaçado em nome de Jesus Cristo. Ele está te dando a autoridade. Não é o pastor solo que tem a autoridade. Cada hijo de Deus tem esta autoridade do Espírito Santo de Deus para operar milagres, porque dissemos, declaramos, profetizamos por nossa boca, pero quem opera é o Espírito Santo de Deus na vida de aquele que necessita. E uma coisa importante: não os proveais de ouro, nem plata, nem cobre em vossos cintos, nem de alforja para o caminho, nem de dos túnicas, nem de calçado, nem de bordão, porque o obreiro é digno de seu alimento. Que Jesus está querendo dizer? Por que não pode levar mais uma muda de roupa? Por que não pode levar
não, estou acostumado com o cinturão, estou acostumado com o ouro que levo delante, por que não pode levar? Porque se passar dificuldade, tu vai quitar aquele ouro e vai vender, verdade? Estou necessitado, nada me ajuda, estou em uma situação difícil, vim a ser a obra e não tenho como sair desta situação. Ah, vou vender meu cinturão de ouro, vou vender meu calçado, vou vender meu cajado. Jesus está dizendo, tem que depender de mim. Leva uma sola muda de roupa, uma muda de roupa, não é para levar dois, está dizendo Jesus, não leve dois. Não é para cambiar de roupa porque esta não está bem. Não, dependa de mim, está dizendo o Senhor. Dependa de mim, não leve nada. Em Marcos diz que pode levar, que Deus aún autoriza a levar o bordão, não? O bordão que é um cajado. Para ir, vemos aí muitos que estão caminhando aqui na Espanha, não? Que está sempre ali, vá com algo para dar um apoio por causa da espalda, tal, ou vai ser montanhismo, tal. Jesus Cristo está dizendo, não? Mateus diz para levar. Sabemos que Mateus está falando com os judeus, sim, está falando com os judeus, e Marcos está falando ali com os romanos, está falando ali com os judeus romanos, já tem um outro enfoque. Pero, de qualquer maneira, o que temos que entender é que Jesus está dizendo, não seja dependente das coisas materiais, não seja dependente de nossas forças, seja dependente solamente de mim. Eu que estarei, usa minha palavra, usa meu nome, porque meu nome é que tem poder. Não é que buscar, está com problema, vou te ajudar, vou chamar um médico. Não, está dizendo, usa meu nome para rechazar demônios, usa meu nome para rechazar as enfermidades. É meu nome que tem poder. É isso que Jesus Cristo está ensinando para os discípulos e está ensinando para nós outros hoje. E mas em qualquer cidade ou aldeia onde entreis, informaos quem em ela seja digno, e pousar ali hasta que saiam. Amados, devemos tomar cuidado onde vamos posar, onde vamos entrar, onde vamos dormir. Não é em qualquer lugar que vamos dormir, que vamos entrar. Não podemos entrar em lugar de pessoas indignas. É isso que está dizendo. Pessoas que podem te causar mal, pessoas que vão quitar tu fé, pessoas que vão fazer com que tu perdas tu fé. Não puedes, há que tomar cuidado. Por isso que Jesus já diz, vá 12 em 12, caminhe de 12 em 12, porque se um cai, o outro já levanta. Se um passa mal, o outro já está ali para ajudar. Não te preocupes, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. É por isso, caminhe de 12 em 12, para que se passar, se se pone florido na fé, tem outro para ir. E se vai entrar na casa, entre na casa de pessoa digna. Entre na casa de pessoa digna. Então, se há que tomar cuidado. E diz assim, e ao entrar na casa, saludar. Amados, quando entram na casa, nós somos crentes, somos discípulos do Senhor. Não podemos ser invitados, entrar numa casa, não dizer, Senhor, bendiga este lugar. Bendiga este lugar. Senhor Deus, derrama de la unción neste lugar. Bendiga. Esto Deus dá a nós outros o poder, através do Espírito Santo de Deus, de saludar aquela casa, de saludar aquela família. Deus usa nós outros e escuta. Às vezes vemos pessoas ali fora falando coisas malas, mas nós outros falamos coisas que vêm por parte de Deus, do reino de Deus, do reino do céu. E nós outros teremos que declarar bendição para aquela casa que entramos. Não temos que chegar ali e dizer, estou com um problema, não tenho solução. É verdade, não tem solução mesmo, eu não sei como resolver esta situação. Claro que sabe. Tu conheces a Jesus. Jesus, de las causas impossíveis, aquele que opera milagres na hora que não há solução, na hora que não há como resolver aquele problema. Então, não há que entrar naquela casa e fazer a vontade do inimigo.
Entre naquela casa e saúda, essa casa é de bendição. Por mais que haja problemas dentro daquela casa, tu tens o poder e autoridade para declarar bendição sobre aquela família. Isto cada um de nós outros temos que fazer. Isto é uma responsabilidade de um discípulo. Assim o discípulo pode ser discípulo. Porque se tu vai de 2 a 2 e uma pessoa vai contigo e vê como que tu atua, como que tu hace com uma família que ele mira e vê que a situação está toda destroçada, agora sei como tenho que fazer quando vê uma situação desta. Agora aprendo contigo como tenho que fazer quando entrar dentro de uma casa. Então, se isto é a responsabilidade do cliente, do discípulo, e é isto que Jesus está ensinando. E mais, Jesus diz assim: e se a casa for digna, vossa paz vendrá sobre ela. Que paz em meio da luta? Que paz é esta em meio da dificuldade? Paz de ter Cristo. Paz de ter a certeza de tu salvação. Paz de ter a certeza que tu és uma pessoa santa e entregue para o Senhor. Esta é a paz que tu tens que ter dentro de ti. E quando tu entra dentro daquela casa, aquela pessoa é digna, aquela pessoa aceita aquilo que tu tens para passar, que aceita, recebe aquela paz. Esta paz de Cristo se quede nesta casa. Isto é responsabilidade nossa. Que a paz esteja contigo, irmão. Que a paz de Cristo esteja contigo, irmão. Isto é o que Jesus está nos ensinando. E diz mais: se algum não é mas se não for digna, vossa paz se volverá a vosotros. O que quer dizer? Porque se é digno, dejo a paz. Se não é digno, a paz vuelve a mim. Porque há pessoas que quando entra, que se mostra digna, chega ali depois, não é, a pessoa não quer paz. Não sei por que vino. Que vai, sai daqui, sai de casa, não quero que se quede aqui. Então, se as pessoas não querem saber de Jesus, se a pessoa rechaça uma pessoa de Deus, ela está perdendo a paz de Cristo dentro dela. Então, isto não serve só para aqueles que estão allá, serve para nós outros também. Quando vamos receber alguém do Senhor, alguém de Deus que manda para nossa casa, diz glória a Deus, porque bendição está chegando sobre tu casa. Bendição está chegando. Que um irmão vem hoje cenar em minha casa. Oh glória, oh aleluia, vem bendição aqui. Deus está mandando um profeta, um nome de Deus para derramar de bendição sobre minha casa. Oh glória, isto é a dignidade. É isto que Deus espera de um crente, de um discípulo, de um servo de Deus. E é isto que Jesus está ensinando a seus discípulos. E outra coisa, versículo 14: e se algum nos receber, nem ouvir vossas palavras, saí daquela casa, ou cidade, e sacudi o polvo de vossos pés. Amado, o grande problema que veio é quando a pessoa vai evangelizar, quando a pessoa vai sair, vai falar de Jesus por aí, se a pessoa que vai receber a palavra não quer escutar ou trata mal, a pessoa já se põe por destruída, já pensa que o dia está perdido. Não está perdido, não está perdido, a semente já está. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Mesmo que a pessoa está te rechaçando, mesmo que a pessoa está falando mal de ti, mesmo que a pessoa está gritando porque tu falou de Jesus, sai. É isto que Jesus está dizendo. Sacude o polvo que está ali, em vossos pés. Nem os polvos querem de aqui. E vá, Jesus está em tus mãos. A obra, o que tenho que fazer já é, agora está em tus mãos. Diz versículo 15: de certo os digo que em el dia del juízo será mais tolerável el castigo para a terra de Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Então Deus está dizendo, não? Será mais tolerante o castigo. Sodoma e Gomorra, sabemos o que passou.
Deus está dizendo, por que isso? Porque naquela época eles não conheciam. E naquela época aquelas pessoas estavam em pecado, mas não conheciam. Mas vai ser mais duro para a pessoa que escutou a palavra. A pessoa que sabe que Jesus está aí, que o reino de Deus está cerca e não quer escutar. Para estas pessoas, o juízo vai chegar mais duro para estas pessoas. É isso que Jesus está ensinando, avisando a estes discípulos. Agora não vou ler todo, mas vou ler uma parte só, diz aqui. E aqui eu os envio como as ovelhas em meio de los lobos. Amados, pensa que ser crente se eu quero um coach, Deus vai te dar um coach em nome de Jesus. Isso não funciona. Porque Deus, quando nos envia o crente em meio de los lobos, para depender de Cristo, para estar na presença do Senhor. Sabes quando o poder se manifesta? O poder de Deus se manifesta quando nós estamos pendentes de Deus. Quando nós creemos que é Ele que vai ser, não nós. Então, cuidado, porque às vezes estamos em meio de los lobos. Mas não é que não tem que estar ali, aí que está. Vê os discípulos, te enviarei em meio de los lobos. Jesus está enviando suas ovelhas em meio de los lobos, porque sabe que os lobos devoram as ovelhas, devoram, não há como. Mas aqui estão pendentes do poder de Deus, estão pendentes que Deus haga uma coisa para salvar e livrar estas pessoas, os discípulos, sim, de la maldade del mundo. E diz assim: sede pois prudentes como serpentes. Prudentes como serpentes. Já viu como é uma serpente? Serpente, ela vai, eu já vi, põe uma rata, não? Para, já vi a celeste, põe uma rata ali para a serpente. A serpente já não vai, não? Se põe, como é milho, não? Para galinha, como chama? Maíz. Para galinha já vai, não? Se põe para o pelo já não querem nem saber como está aquilo, se tem veneno ou não, já vai comer. Não põe para uma serpente ela se queda assim. Deja a rata ali, caminhando um pouquinho, para ver se está saudável, para ver se está viva, porque não come coisa morta, não? Então se espera ali, se é de acordo, vai ali, aí come. Sim? E é isto que Jesus está nos ensinando. Ser prudente, calma, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te mostrar, deixa Deus te ensinar. Não vai chegando em qualquer porta, em qualquer casa aí, sou de Cristo, o poder de Deus vai me proteger, porque não vai te proteger coisa nenhuma. Espera, vê se Deus está te conduzindo, vê se Deus está te direcionando, vê o que tu vas falar, se realmente é isto que tem que falar para aquela pessoa. Cuidado, prudente, seja prudente como uma serpente, pero seja sencillo como uma paloma. Como é uma paloma? Paloma é tranquila, é sencilla, não se queda ali llena de coisas, mostrando sua força, seu poder, não? É sencilla, é humilde. A paloma se vê ali caminhando, não? Está caminhando por la calle, ela passa assim, se queda cerquita, se é sencilla, vai se acercando, vai chegando cerca, vai sendo sencilla para poder levar a palavra do Senhor. Jesus está ensinando, tenha sabedoria que venha do céu, do alto, para poder levar, para poder predicar a palavra do Senhor. E diz assim: e guardaos de los hombres, porque os entregarão a los concílios, em suas sinagogas os azotarão. Quem está sendo azotado? Quem que está sendo levado aqui para as autoridades, para o concílio? Os discípulos. Está dizendo: cuidado, porque vosotros podem ir para o concílio. Que é o concílio? Não é do mundo. Que é da sinagoga? Não é do mundo. É dentro da igreja. Dentro da igreja. Há que tomar cuidado com as coisas.
Porque às vezes um irmão pode interpretar mal. Como aqui, essas pessoas tinham mala intenção. Um concílio fariseu, eles têm mala intenção, não aceitam Jesus Cristo. Então, se cuidado. Nem todos estão na mesma sintonia. Nem todos estão com o mesmo conhecimento. Às vezes a pessoa pode te causar dano por não entender a palavra, por não conhecer a palavra, como foi com os fariseus. Não podiam aceitar Jesus Cristo. E se passaram ali, ver um discípulo de Jesus, ia para o concílio, para tomar uma decisão de morte, não? Que foi que passou depois e no futuro. Então, se há que tomar cuidado por onde caminhamos e como hacemos as coisas, porque às vezes aqueles que vão prejudicar nossas vidas, às vezes é o próprio irmão da igreja. É isso que está passando. Quem vai para um concílio, o concílio é do próprio povo de Deus. Não é um povo à parte, não é Babilônia, não é Pérsia. Está falando do povo de Deus. Vai ali, tu vai predicar em meio deles, tu vai predicar a los judeus, mas cuidado, que ali, em meio do povo de Deus, há um concílio, há os fariseus, há as pessoas que podem te levar para um juízo. Então, cuidado. Então, há que ser prudente. Há que ser prudente, cuidado quando vamos evangelizar, levar o evangelho para ajudar a los demás. Já estamos terminando. E há governadores, aí sim, e reis. Então, cuidado com as próprias pessoas da igreja e cuidado com os reis, com as autoridades que estão aí fora. O que quero dizer, o que Deus está passando para nós outros, que todo o que vamos fazer para o Senhor, temos que fazer com prudência. Não é porque estou cheio do Espírito Santo que vou me descontrolar aí fora. Ou então que vou cheio de ouro e prata para mostrar que sou filho do rei. Tu não tem que mostrar nada. O Espírito Santo é que vai convencer, não és tu. Amém. Tu não tem que estar ali, não, porque tu tem que aceitar. Não, escute o que eu estou dizendo. Não é por aí, há que aceitar, tem que ver com. Não! Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Tu não tem que levar nada. Leva a palavra, tu comportamento, tua atitude. É isto que vai ser com que a pessoa mire e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo, doy graças, que Deus pueda continuar.